era meio feia, já começou a doer, já começou a sofrer. Mas não parou aí. Ele cegou. Se for contra o nosso Jesus, pode cegar ou não pode? Pode cegar ou não pode? Pode cegar. Por isso que vale a pena ser crente direitinho. Ser crente é uma chamada. Ser crente é uma dádiva de Deus. Por isso que muitos irmãos estão aí numa situação tão difícil, porque não guardam os mandamentos da palavra. Guarde os mandamentos da palavra de Deus. Nesta noite, caiu do cavalo, ficou cego. Aí ele fala, agora ele fala, depois que caiu do cavalo e ficou cego, ele diz assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Já cego. Aí a voz retrucando, a voz no ar, no foco de luz, diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Até aí ele não conhecia o verdadeiro Deus. Tinha nascido na lei do pecado como nós também. Não sabia o que era ser crente, tá? Ele estava na religião dele, com Bíblia na mão, mas não sabia, não conhecia o poder de Deus como nós conhecemos aqui. Porém, ele disse: e o que devo fazer, Senhor? Ele disse: você não ia prender os evangélicos? Você não ia prender os crentes? Não ia arrastar os crentes lá de Damasco para prender lá em Jerusalém? Você não está com a carta do sumo sacerdote na sua mão? Então vá lá. Que coisa! Então vá lá, não volte não para evangelho. Vá lá prender os crentes. Vá lá, entre na cidade. Só tem uma coisa, irmãos: Jesus é um Jesus bom, é um Jesus que está aqui, é um Jesus misericordioso, nunca perdeu batalha. Quem tocar em vocês vai tocar na menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Saulo, ele era perseguidor do povo evangélico, foi prender os crentes, caiu do cavalo, ficou cego. E a Bíblia diz que ele mesmo estava perseguindo o próprio Jesus. Quem persegue o povo de Deus está perseguindo Jesus. Lembre disso. Por isso que eu confio, por isso que eu estou aqui. Quando alguém me persegue, irmãos, eu peço a Deus para me dar paciência. Pai Celeste, me dê paciência, me dê paciência, me dê paciência, para exatamente a minha carne não agir. Mas lembre que eu tenho um dono, você também tem um dono. Se alguém bulir em você, está bulindo com Jesus. Os irmãos, só os irmãos de fé, só os irmãos que acreditam e têm fé. Vocês acreditam nisso? Então levante a sua mão direita, a mão direita, a mão direita. Dê um rachar de glória a Deus e sinta a presença do Espírito de Deus que aqui está. Ninguém pode tocar nesse povo. Se tocar, vai se queimar, vai se queimar, vai se queimar. Porque este povo tem dono, esse povo tem unção, esse povo tem poder, esse povo tem a graça de Deus. E a graça de Deus está derramada neste lugar. E sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia: Paulo caído na terra, que devo fazer? Jesus fala: entre na cidade e lá eu te digo o que tu deve fazer. Queridos, entre na cidade, lá eu te digo o que tu deve fazer. Enquanto aqui está no caminho, aqui cego, caído do cavalo, aqui você não vai fazer nada. Mas quando você chegar na cidade, você vai saber o que você deve fazer. Os irmãos estão entendendo? Queridos, diz a Bíblia que ele entrou na cidade. Agora, ele foi para um lugar.
uma rua chamada Rua, parece que falaram, a Rua Direita. Muito obrigado, um monte de gente que lê a Bíblia. Ele foi para a Rua Direita e foi, irmãos, ali 3 dias cego, não comeu e nem bebeu. Agora ele passou a orar, ele não foi mais rezar. Pastor e crente reza, nunca vi falar que crente rezasse, até hoje não. Pastor, pois ainda eu estou rezando. Rezando? Tu acredita nisso, Michele, que tem crente rezando? Eu não acredito. Rezando? Crente ora a Deus. Quem sabe orar? Só os que sabem orar. Levante a sua mão, glorifique a Deus, porque o crente ora a Deus, e quem ora Deus responde, quem ora Deus responde, quem ora Deus responde, quem ora Deus responde. Aleluia! Ore a Deus. Pastor, você tocou numa tecla. Será que tem crente ainda rezando aqui? Eu não sei não, mas o Espírito Santo sabe tudo. Eu nunca tinha tocado nisso não. Mas você imaginou se crente reza? O que é reza? Reza é uma coisa decorativa que aprendemos através dos nossos avós, dos nossos pais. Uma tradição pagã. Tá? Oração é aquilo que sai do nosso coração. Eu posso fazer 10 orações em 10 minutos agora, diferentes. Reza é uma coisa decorativa que aprendemos com nossos pais, que era pagão, nos ensinaram, passando de avó e foi de geração a geração. Mas a Bíblia diz que exatamente devemos orar a Deus. E Paulo, quando se converteu, a Bíblia diz que ele já aprendeu a orar. Você vê? Aprendeu a orar. Queridos e amados, diz a Bíblia que a partir daí, diz a palavra que o Senhor se revela para um crente lá em Damasco, para Ananias. E diz a palavra que naquele momento, irmãos, Ananias estava orando quando Deus se revela e diz: meu servo, vai na rua direita, que Saulo de Tarso está lá orando. E na sua oração ele teve uma revelação de um homem que chegava nesta casa, na casa que ele estava orando, e vai colocar as mãos sobre os olhos dele, e vai orar por ele, e a vista dele vai se recuperar. Que coisa linda! Que coisa linda! Eu me alegro. Ai, irmãos, Jesus se revelou para Ananias, o crente. Exatamente esse crente ia ser preso para ir para Jerusalém, tá? Agora, o que acontece? O Senhor se revela para Ananias e diz: Ananias, você vai lá na rua direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, que ele está orando, e numa visão ele vê um homem chegando na casa e vai fazer uma oração por ele, e ele vai se recuperar da vista. Eu não estou entendendo a mensagem, né? Quando você se liga na mensagem, você vai aprendendo. Tem hora que eu quero, mas eu gosto muitas vezes de falar mais compassado para os irmãos entender a mensagem, tá? Porém, ele diz a Ananias. Quem era Ananias? Era um, vamos lá, era um, não estou entendendo. Quem era Ananias? Era crente. Só uma pessoa falou. Quem era Ananias? Era um crente. Muito obrigado. Eu gosto de perguntar para os irmãos entender a mensagem, tá? Porque muitos às vezes podem embaraçar. Eu lá sei quem é Ananias, eu lá sei se ela era um incrédulo. Ananias era evangélico. Porém, queridos, veio a revelação. Vai lá na casa daquela pessoa, onde está Saulo de Tarso, e ora por ele. Aí Ananias disse assim: não, eu mesmo não posso ir, porque eu tenho já ouvido falar muito deste homem. Ele prende crente, e ele maltrata o crente, ele arrasta crente, ele
mata crente, e os feitos desse homem é grande em Jerusalém. Ele disse: não, agora ele já se tornou ser crente. Agora ele já é crente. Ele ia prender vocês, ele ia buscar vocês presos a Jerusalém, mas eu me revelei para ele, eu ceguei ele, ele caiu do cavalo, e agora vá lá orar por ele, porque agora ele já está orando e ele já se tornou crente. E vão entender? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando Deus quer operar, não precisa nem do pastor Valdir evangelizar. Não é verdade? Não é verdade? O Espírito de Deus vai lá na casa de madrugada, faz um rebuliço no coração dele, e ele vem aqui, aceita Jesus aqui. Não precisou nenhum. Eu fui assim. Ninguém me evangelizou para mim ganhar para Jesus. Ninguém. De madrugada me acordei e pronto, uma vontade de ser crente, uma vontade de ser crente, uma vontade de ser crente. Quando deu 6:30 da manhã, irmão, eu saí logo já na carreira e fui com uma tia minha e disse: minha tia, hoje eu vou passar para a lei de crente. Olha, lei de crente. Eu não sabia como se expressava. Eu disse que foi lei de crente. Eu não disse que ia aceitar Jesus para ter a minha salvação. Eu disse que ia passar para a lei de crente. Como muitas pessoas ainda dizem: eu vou passar para a lei de crente. Não é verdade? Lei de crente. Nós não temos lei, nós temos Jesus no coração. Então, Saulo estava ali orando, e de repente chega Ananias, o evangélico, o crente. E Ananias naquela hora chega, sauda a paz do Senhor, irmão Saulo. O meu Jesus que te revelou no caminho, que falou contigo no foco de luz, me mandou vir aqui orar por ti. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. A Bíblia diz que naquele momento Ananias ora por Saulo, e cai dos olhos de Saulo umas escamas, e ele passou a ver. Glorifica a Deus, exalta a Deus. O Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus ainda opera milagres. A partir daí, queridos e amados, ele ali passou agora a ser perseguido, diz a Bíblia. Ele passou agora a ser perseguido. Ali ele foi batizado nas águas, Saulo foi batizado nas águas, e passou a entrar nas sinagogas em Damasco. Aí começou a pregar o evangelho. Aí trouxe dúvida ao judeu. Aí o judeu já conhecia ele. Era um homem mau, que prendia os evangélicos, que maltratava, ajudou a matar o diácono da igreja, o Estevão. Tudo isso, irmãos, era um sofrimento. O povo tomava conhecimento dos feitos de Saulo. Mas agora Saulo entrava na sinagoga e estava pregando como eu estou pregando para vocês. Você imaginou um negócio desse? Uma pessoa que perseguia, maltratava os evangélicos, agora estava pregando a palavra de Deus. Porém, os judeus agora, quando viu isso, aí ficava falando um para o outro. Diz: não é este o homem que perseguiu os evangélicos, que matava os evangélicos, que prendia os evangélicos? Não é esse? Um dizia: pai, mas será? É esse. Então, pois, só tem uma solução: é matá-lo agora aí. Está vendo? Clamaram para matar. Isso em Damasco. Isso já em Damasco mesmo. Olha aí, em Damasco. Aí agora os evangélicos vai dizer: Paulo, meu filho, agora tu tem que sair daqui de Damasco. Os judeus estão querendo te matar, porque agora tu é evangélico. Aí ele diz assim, Paulo diz assim: tanto que eu persegui os evangélicos, eu não sou nem digno de ser chamado evangélico, eu não sou nem digno de ser chamado os apóstolos, porque persegui o povo de Deus. Tá? O perseguidor tornou agora a ser perseguido. Foi o que ele falou. O perseguidor tornou a ser perseguido. Agora disse: e agora para me sair agora da cidade? O povo vão me matar. Ele disse: não, existe uma solução. Se Jesus te salvou para tu pregar o evangelho, vai ter uma solução para ti. À meia-noite,
à meia-noite,